O que dizer, né, do time do Cruzeiro hoje, enfrentando um grande adversário, baita adversário, né, o Palmeiras, dentro daquilo tudo que a gente vinha falando, um time muito frio, calculista, né, tanto que volta para o segundo tempo com muitas alterações, tem um baita elenco, muito bem treinado pelo Abel, sabe o que tem que fazer a cada jogo e não se abate em condições adversas, né. Talvez um outro time aqui que com 4 minutos tomasse 2 gols da forma como tomou, fosse sair daqui com uma goleada, e não foi isso que a gente viu. É um Palmeiras que é cascudo, né? Difícil de vencer, e o Cruzeiro sai daqui com 3 pontos preciosos, uma vitória gigante, gigante. Uma atuação, essa entrega desse time do Cruzeiro, cara, não tem bola perdida, isso aí tá bonito de ver. O Cássio pegando muito, hoje o William jogando demais na direita, Kaique na esquerda, a dupla de zaga muito bem, né? O Fabrício e o Jonathan. Aí vamos para os volantes, Lucas Romero, Christian, pô, jogando o fino da bola, Matheus Pereira correndo o campo inteiro, Caio Jorge iluminado, né? E aí o Wanderson estava voltando hoje, achei que fez um bom jogo, e quem foi entrando sempre ligado. Ali no finalzinho o Cruzeiro teve aquele vacilo, né? Mas partida muito sólida, é um time que vem dando orgulho para esse torcedor, e com total razão, né? O torcedor, ele se sente representado dentro de campo, e o time do Cruzeiro, com o apoio da arquibancada, ele tem muito mais energia para fazer o que a gente vem fazendo. Então, é um time bem confiável esse Cruzeiro, que vai ter aí os movimentos na janela do meio do ano, mas o Leonardo Jardim, impressionante, né? Há pouco tempo, muita gente, né, estava falando aí sobre o William. E o atleta hoje volta a jogar em alto nível, né? E contra um grande adversário. Então, foi recuperando todo mundo, né? E tomara que siga assim o técnico Leonardo Jardim, porque quem tem a ganhar é o Cruzeiro. Então, vitória muito importante de encher o torcedor de orgulho e de colocar o Cruzeiro nessa briga aí realmente na parte de cima da tabela. Vai ter um período de descanso, importante também para voltar na quinta-feira e aí pensar no duelo diante do Vitória lá em Salvador, no Barradão. E esse Cruzeiro aí que não vai ter o Christian, né, que acabou recebendo o terceiro cartão amarelo, mas o torcedor, ele pode sair muito feliz, pode dormir muito feliz, porque essa vitória aí sobre esse Palmeiras aí, galera, tinha vencido todos os jogos fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Nas últimas não sei quantas partidas, quase 20 jogos, tinha tido uma derrota para o Bahia e a derrota para o Flamengo. E hoje o Cruzeiro faz um grande resultado, uma grande atuação, e não foi um resultado achado de qualquer forma, né, o Valu e amigos aqui da Samuca TV. O Cruzeiro jogou muita bola e mereceu a vitória, e foi, na minha opinião, incontestável diante de um grande adversário. Para fechar, aí vocês podem debater aí a informação. Nesta segunda-feira devemos ter o anúncio da saída do Alexandre Matos. Está tudo certo, ele vai para o Santos, ele não fica no Cruzeiro, isso já foi definido, e o Cruzeiro vai trabalhar com o que tem hoje, a informação que a gente tem. Leonardo Jardim é o maior responsável aí pelas condutas no departamento de futebol. Claro que tem o Pedro Lourenço como dono da SAF, o Pedro Júnior participando muito ativamente do dia a dia, e o Paulo Pelaipe ali, que é bem quisto por todos ali no Cruzeiro. Ele tem uma vasta experiência, né, como diretor executivo de futebol, e ele segue na pasta, e o Cruzeiro trabalhará desta forma. Claro, aí vai ter o departamento de scout para se buscar jogador no mercado, isso tudo vai fazer parte do departamento de futebol, mas neste momento o Cruzeiro não vai buscar ninguém para esta vaga que fica em aberto, né? Ou então o Pedro Júnior será aí nessa questão administrativa, né? Ele não vai ser um CEO do Cruzeiro, mas ele é uma pessoa muito importante nesta engrenagem, e ficando ali abaixo do Pedro Lourenço. A pasta futebol com o Pelaipe, e aí todo o departamento trabalhando em sintonia. Não vai existir mais essa figura de se ter uma autonomia para todas as decisões ali do departamento de futebol, todo mundo trabalhando em conjunto. Confiança muito forte do Leonardo Jardim.
Perfeito, Valu. E assim, a gente tinha essa ressalva com relação ao o Wanderson iniciar como titular, não por conta do atleta, né, por falta de qualidade técnica, mas porque a gente tentou analisar de acordo com o que o Leonardo Jardim vinha fazendo. Mas aí você traz um ponto que é muito interessante, e acho que isso foi evidenciado com a escalação do Wanderson como titular, né? Uma confiança do Leonardo Jardim com o atleta. E essa confiança, ela foi representada dentro do campo. O Wanderson, como o Carlos lembra muito bem aí na mensagem, inicia a jogada do primeiro gol e em vários momentos da primeira etapa e até em alguns do segundo tempo, foi uma peça muito importante nas escapadas do Cruzeiro em transição, né? Um jogador muito rápido, tem muita força física também para sustentar em alguns duelos, mas também foi visto ajudando o Kaique, por exemplo, a defender contra o Estevão, a defender contra outros jogadores. Então, é um sinal de que o Wanderson tem muito prestígio com o Leonardo Jardim e ele tem respondido esse prestígio dentro do campo. Como você disse, falta esse golzinho, acho que a gente fica na torcida até para que o atleta também tenha esse ganho de confiança marcando um gol, mas é um jogador muito importante para esse funcionamento coletivo do Cruzeiro, né? Assim como o Christian lá do lado direito tem a sua importância, o Wanderson do lado esquerdo também é muito importante para essa ideia e esse funcionamento coletivo do Cruzeiro que segue invicto aí, né, nesses últimos 11 jogos com o Leonardo Jardim. Eu não esperava que ele fosse começar justamente pelos padrões, né, do Leonardo Jardim. Normalmente os atletas que ficam um tempinho sem jogar acabam não entrando. E o Leonardo Jardim falou que essa decisão dele tem a ver com o nível de intensidade, né, com rotação. Só que ficou muito claro que isso não foi um problema para o Wanderson hoje, né? Ele jogou em alta intensidade, ele entregou aquilo que o time precisava sem bola e com bola foi muito impactante também, né? Como o Carlos colocou aqui na mensagem e tenho certeza que a gente recebeu outras mensagens nesse sentido, participou diretamente do lance que gera a bola parada do gol. E aí é uma questão também, Valu, que eu acho importante a gente falar, às vezes quando sai gol de bola parada ou quando tem alguma falha do adversário, por vezes fica só nisso a análise, mas é importante ver o que o time fez para criar aquela oportunidade, né? Então, nas duas ocasiões, é um Cruzeiro, não são coisas que são dadas ao Cruzeiro, é um Cruzeiro que cria essas ocasiões e o Wanderson participou muito bem dessa jogada que gera ali o escanteio do gol e vem participando muito bem dos jogos. Claramente é um atleta da confiança do Leonardo Jardim que o preparou para ser titular hoje, claramente desponta como titular da posição, sempre que está disponível é utilizado. Saiu, acho que fazia sentido, eu comentava aqui que imaginava que não terminaria o jogo por esse tempo que ficou sem atuar, mas sem sombra de dúvidas vai ser preparado para atuar novamente contra o Vitória, e aí acho que o Cruzeiro, a ver os movimentos que são feitos na janela de transferências, mas acho que o Cruzeiro hoje tem muito bem consolidado por aquele lado esquerdo a figura do Wanderson, que tem contribuído demais e acho que já vem merecendo um gol há bastante tempo. A gente sabe que quem joga naquela faixa de campo, querendo ou não, é muito avaliado pelas suas participações diretas em gol, né? Seja fazendo gol, seja na assistência, e torço muito para que saia logo, porque acho que tem merecido muito esse gol com a camisa do Cruzeiro. Agora, para mais de 12 mil pessoas, aliás, quem ainda não deixou o like, pessoal, deixa o like aí. Tem 12 mil pessoas ligadas aqui conosco para ver se a gente consegue atingir a marca de 30 mil. Eu vou chamar o Samuca, mas antes de chamar o Samuca, alguém comentou aqui no chat que já estão dizendo que o Palmeiras esteve irreconhecível. Tá certo, gente. Foi o Cruzeiro que desconfigurou, por isso que não dava para reconhecer. Eu acho que tá tudo bem, tá? Eu não acho que tem que trazer uma figura de um CEO de futebol, porque fica o Pedro Júnior aí próximo, o diretor Pelaipe, o Jardim técnico, tem um departamento de scout chegando, é o que tem funcionado, já é uma estrutura vigente nos últimos 2 meses, mas com a diferença de que o Alexandre Matos estava presente, então, pelo menos da minha parte, tá tudo certo, viu, Pedro? Ô Valu, da minha parte também, eu acho até interessante que o Cruzeiro faça isso, né? A gente tem uma certa escassez, foi até um ponto que eu vi muitas pessoas debaterem no Twitter, desde que o Central da Toca deu essa notícia sobre a saída do Alexandre Matos, que era quem seria o substituto, né? E aí são poucos nomes ali apontados. Então acho que faz sentido o Cruzeiro manter o organograma que tem hoje, né? Tirando ali esse cargo de CEO de futebol. Eu acho que vale muito a pena, e eu vou repetir o que eu falei na nossa primeira parte aqui da programação,
que é o Pedro Júnior e o Pelaipe tentarem extrair o máximo do que o Leonardo Jardim tem feito para poder tornar esses processos uma espécie de padrão do Cruzeiro daqui para frente. A gente torce por uma longevidade do Leonardo Jardim por aqui, mas a gente sabe que ele não é eterno. Mas tendo esses processos bem alinhados, bem documentados dentro do clube como um padrão, a gente tem oportunidade de, em algum momento, sem o Leonardo Jardim por aqui, continuar tocando esse processo de uma maneira positiva como vem sendo até agora. A gente sabe que naturalmente o Alexandre Matos foi perdendo espaço, né, e foi perdendo autonomia dentro da estrutura do Cruzeiro, em especial no que diz respeito ao futebol, né? E aí eu até entendo que a figura do CEO, né, eu não consigo entender essa figura do CEO do futebol. Para mim o CEO é o CEO do clube, que lida com todas as questões do clube, é um trabalho muito mais complexo, né, inclusive. Mas entendo que, como o Valo falou muito bem, essa estrutura que hoje está à frente do futebol do Cruzeiro continuará estando com a ausência do Alexandre Matos, já vem trabalhando dessa forma há algum tempo, então eu acredito que vai mudar muito pouco, para não dizer nada, com o que vem sendo já construído no Cruzeiro, no momento em que ficou muito claro, né, em que o Alexandre perdeu espaço, perdeu força ali no futebol do Cruzeiro, saiu um pouco desse protagonismo, desse lugar de protagonismo no futebol do clube. Então, torço para que tudo dê certo, mas acredito que as decisões não precisam ser perenes, né? Essa decisão da não contratação de um CEO, por exemplo, ela é hoje, mas ela está sujeita a ser avaliada, e eu acho que o nosso trabalho inclui também avaliar, né, estar vigilante sobre aquilo que é feito em todas as pastas do clube. Acho que hoje o Cruzeiro está muito pacificado nesse sentido, as coisas estão caminhando, acho que essa janela de transferências é bem importante, vamos avaliar como as coisas caminham e se ao final da temporada, se de repente é necessário fazer algum outro movimento nesse sentido, né, nesse sentido diretivo de quem dirige o clube. Mas, como eu falei na primeira hora, acho que o Alexandre Matos tem uma saída melancólica diante do que foi toda a trajetória dele, uma trajetória melancólica à frente do Cruzeiro, e acho que não vai deixar saudade no torcedor, e é impossível a gente ver o que o Cruzeiro tem construído e achar que as coisas estão caminhando mal, né? Então acho que dentro do que é a estrutura do futebol do Cruzeiro hoje, as coisas têm caminhado muito bem e assim seguirão. São mais de 11 mil pessoas ligadas aqui na Samuca TV, no super dia de jogo KTO para este Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Estamos aqui na Samuca TV desde as 15 horas e você não perdeu absolutamente nada, porque é exatamente o que a gente faz em